Então, gravação iniciada, aulinha de hoje. Pessoal, boa noite para quem estiver assistindo gravada, boa noite também para quem está aqui, não no presencial, né, mas no online. Hoje vamos falar sobre isomeria. Esse assunto é um dos mais importantes para o Enem, tá? Lembrando disso. Quando nós pensamos em isomeria, muitos alunos têm medo ou acabam simplesmente não conseguindo relacionar. Nossa, mas o que a questão quer? Como que eu vou deduzir? Como que eu vou interpretar? Afinal, não tem cálculo. Justamente, isomeria não tem cálculo. Isomeria é uma análise direta referente a duas substâncias ou até mais, né? O que vai se consistir a isomeria? A isomeria é onde eu tenho um fenômeno através do qual compostos diferentes, assim chamados de isômeros, apresentam a mesma fórmula molecular. Tanto é que o nome, o termo isomeria, só fazer aqui uma outra jogada, vou colocar assim e tirar isso aqui, pronto. O termo isomeria em específico significa, ó, isomeria. Iso significa igual ou mesmo. Meria, partes. Então, literalmente, você tem a abreviação de igual, né, na tradução em específico, e aqui partes. Vamos simplificar para fórmula molecular igual. Aí tu pensa, nossa, Rodrigo, mas se os compostos eles têm a mesma fórmula molecular, é o mesmo composto? Não. É a mesma coisa que falar bem assim, duas pessoas com a mesma altura e o mesmo peso são iguais? Também não. Se você pegar, como posso expressar, dois livros que foram fabricados pela mesma editora no mesmo ano, tem as mesmas palavras, tudo, mas se tiver com uma pessoa, ela tem um comportamento, talvez as folhas mais gastas, assim por diante. O ponto-chave aqui é, na química em específico, ter a mesma fórmula molecular não quer dizer que eu seja igual. O conceito de isomeria é compostos que possuem a mesma fórmula molecular e uma diferença na estrutura. Exemplo, um dos mais conhecidos é o nosso C2H6O, que é isômero, obviamente, do C2H6O. Como assim? Pessoal, C2H6O eu tenho duas possibilidades de substâncias. Uma delas você pode ingerir, a outra não. Mas se você tivesse apenas no rótulo a fórmula molecular, você não ia conseguir deduzir quem é quem, qual é qual. Você teria que fazer o quê? Uma outra análise, seja pela nomenclatura, pela ponto de ebulição, ponto de fusão, né? Que aí sim tendem a ser coisas únicas. Aqui, por exemplo, eu posso ser o etanol, carbono, carbono, hidroxila, 3, hidrogênio e hidrogênio. Ó, C2, H6, 3, 4, 5, 6, ó. E o outro pode ser o metoximetano, que é um éter. Então, o que acontece? Aqui nesse exemplo, você tem dois compostos com a mesma fórmula molecular, mas eu tenho uma diferença na estrutura. Daqui a pouco vamos elencar quais são os tipos de isomeria. Só estou mostrando que eu possuo uma diferença. Outro exemplo, vamos pegar o C4H10. C4H10. C4H10 eu posso ser assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha só, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. E aqui? 1, 2, 3, 4. Hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ali, hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambos têm a mesma fórmula molecular, mas eles têm uma estrutura diferente. O seu arranjo no meio é diferente. Tanto é que esse cara aqui é o nosso butano, e esse daqui é o nosso metilpropano.
Rodrigo, eu não preciso falar que é o 2-metil, não, porque não tem outro local que ele possa estar. Porque se estivesse aqui na extremidade, ele vai ser butano, não vai ser metil. Não vai ser uma ramificação. Então perceba, esses dois exemplos de agora também têm a mesma fórmula molecular, mas uma diferença na estrutura. Então, o que nós temos que observar? Fala esse 4-10. Nós temos que saber avaliar o tipo de isomeria presente. Quando falamos saber observar o tipo de isomeria presente, é o que a questão vai querer. Vai querer que você consiga observar a substância, seja o desenho dela, seja apenas a nomenclatura orgânica dela, e conseguir deduzir que tipo de isomeria é. Primeiramente, a isomeria ela se separa em duas partes gerais, que é plana, ou também chamada constitucional, que aí dentro dela existe a isomeria de cadeia, a de posição, a metameria, a de função e a nossa maravilhosa tautomeria. Destas, a que mais cai no Enem é a nossa tautomeria, é a queridinha do Enem. E dentro da espacial existe a geométrica e a óptica. Destas, a que mais cai no Enem é a nossa óptica. Rodrigo, então você vai ter que olhar, observar a molécula e o seu possível isômero, sim. Porém, perceba que eu falei bem assim. Muitas vezes, quando você estiver na dúvida se é ou não, olha a nomenclatura. Se der a mesma nomenclatura, você não é isômero. Você é a mesma substância. Literalmente, a mesma substância. Primeiro, vamos começar com a plana. Vamos lá. Isomeria de cadeia. Ou seja, você vai ter a mesma fórmula molecular e a diferença vai estar na cadeia. Um ponto-chave é que se a diferença está na cadeia, você vai ter a mesma função orgânica, tá? Mas o que é uma diferença na cadeia? Lembra que cadeia tem a classificação aberta, fechada, normal, ramificada, saturada e insaturada, certo? Então, essas classificações você vai ter para um caso, para uma molécula, e não para outra. Naquele exemplo que eu destaquei, aqui eu tenho uma cadeia normal. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Ou seja, esses meus dois, eles são o quê? Isômeros de cadeia. Então, já consegue deduzir. Por quê? Porque uma é normal, outra é ramificada. Pronto. São isômeros de cadeia. Mas claro que não existe só esse exemplo, né? Na perspectiva. Olha aqui, ó. Uma aberta insaturada na esquerda, que é o nosso propeno. Uma fechada saturada. Pessoal, sempre que você tiver uma ligação dupla e eu tiver a mesma quantidade de carbonos, eu sempre vou ser isômero de uma saturada fechada. Mas por quê? Porque quando você coloca uma ligação dupla, você perde 2 hidrogênios. E quando você fecha a cadeia, você também perde 2 hidrogênios. O que isso quer dizer? Que vai se compensar a quantidade de hidrogênios que ali eu tenho. Claro que, Rodrigo, e se eu tiver 2 duplas, se eu tiver uma tripla, aí vão ter variações, né? Eu não gosto também dessa ideia de decoreba, mas é um pensamento que você pode ter. Porque lembra lá das fórmulas gerais, alcano, alceno, alcino, ciclano, cicleno, ciclina e afins, né? Quando nós pensamos em alcenos, a fórmula é CnH2n. Do ciclano também é CnH2n, ou seja, obrigatoriamente, se eles tiverem a mesma quantidade de carbonos, eles vão ter a mesma quantidade de hidrogênios, tá? Obrigatoriamente. Na de cadeia, lembrar também, não é só a ideia de aberta e fechada, que nem no exemplo anterior que eu mostrei, ali ambas são abertas. O que muda? Uma é aberta normal, outra é aberta ramificada. Então, pode também vir o exemplo de uma fechada normal e uma fechada ramificada, tá bom? Sem nenhum problema, pode vir esse exemplo. Posição. Essa daqui eu considero uma das mais importantes porque os alunos confundem ela com a metameria.
Quando nós pensamos em isomeria de posição, também vai manter a função. A minha diferença vai estar na posição do grupo funcional em saturação radical. Mas eu queria que você colocasse um adendo. Grupo funcional externo à cadeia. Ou seja, ele não vai estar como heteroátomo. Ele vai estar um pouco inferior na cadeia. Não é no meio dela, igual éter, éster e assim, aminas também, secundária ou terciária. Rodrigo, mas o que muda? Posição, você vai gravar o seguinte, vai mudar o numeral. É o numeral. Como assim? Se eu fosse dar a nomenclatura desse da esquerda. 1, 2, 3, 4, but. Ligação dupla entre o carbono 1 e 2. Então, esse aqui é o but 1N, ó. Ou a gente só pode simplificar e chamar de buteno, né? Não tem problema. No da direita, 1, 2. Ligação dupla entre o 2 e o 3. Então, é o 2-buteno. Olha o que acontece. Você mudou a posição, ou seja, mudou apenas o numeral. Que é 1 passou a ser 2. Ou 2 passou a ser 1, tanto faz o ponto de vista. Pode acontecer de vir no grupo funcional externo à cadeia, igual eu comentei. Se eu falo o seguinte, uma hidroxila aqui e uma hidroxila aqui. E não vou colocar isso daqui porque eu quero trazer uma teoria para vocês. Vamos chamar esse aqui de A, esse daqui de B e esse aqui de C. A e B, podemos observar que a hidroxila, neste caso, está nesse carbono e aqui está nesse carbono. Ah, Rodrigo, então A e B são isômeros de posição? São. São isômeros de posição. Porque aqui eu sou um 2-butanol e aqui eu sou um butanol. Agora, o C, já vi pessoas falando que é isômero do A, mas não é. Rodrigo, mas por quê? O A é 2-butanol porque minha contagem aqui é carbono 1, carbono 2. O C também vai ser 2-butanol, porque aqui é carbono 1, aqui é carbono 2. Também é 2-butanol. Então, o que acontece? Ficou na dúvida diante da posição? Dá o nome, faz a nomenclatura, ok? Então, 2-butanol, 2-butanol, A e C não são isômeros. A e B são isômeros, C e B são isômeros, mas A e C não serão isômeros, ok? Cuidado com isso da posição. Rodrigo, por que você falou grupo externo à cadeia? Porque olha o seguinte, existe a metameria. E a metameria dá vontade de falar que mudou a posição do heteroátomo. Porque aqui o oxigênio, aí você conta, tá 2 para a esquerda, 2 para a direita. E no de baixo tá 1 para a esquerda e 3 para a direita. Aí tu pensa, mudou a posição. Não mudou a posição. Não é correto falar que mudou a posição. Por que não é correto falar que mudou a posição? Porque não é o número que atrela a nomenclatura do éter. Não é número que atrela. Lembra que os éteres, eles têm a sua, como posso expressar? A sua nomenclatura própria, e não é por número. Por exemplo, esse aqui de cima é o nosso etoxi, etano. O nosso de baixo é o nosso metoxi, propano. Então, qual que é o ponto de vista que eu quero trazer para vocês? Cuidado! Quando muda totalmente o nome, mas ali era porque era 2 e 2, agora é 1 e 3. Não interessa. Você não tem uma contagem do começo ao fim, igual tem nas outras funções orgânicas. Éter, éster, amina, amida. Tem heteroátomo? Mudou a localização do heteroátomo? Isomeria plana de metameria. Ou também chamada compensação. Por isso até que coloquei aqui o termo localização, né? Porque se eu falar bem assim, existe isomeria de posição. E existe a metameria que muda a posição. Então pensa, fudeu. Não. Usa aqui o ponto de vista localização. Beleza? Localização. Vamos lá.
Falei. Isomeria de função. Esse daqui nunca mais caiu. Por quê? Porque os alunos já ficaram maceteados, já ficaram tipo, se vier esse, vai ser esse aqui o contrário, sempre. Porque existem as funções orgânicas que são chamadas de funções orgânicas de par lógico. Como assim par lógico? O éter é paralógico do álcool. E nada muda isso. Éter é paralógico do álcool. O ácido carboxílico é paralógico do éster. E o aldeído é paralógico da cetona. Sempre. Rodrigo, mas por quê? Éter e álcool ambos têm um oxigênio por meio de ligação simples. Ácido carboxílico e éster ambos têm 2 oxigênios e um deles é por dupla. Aldeído e cetona ambos são carbonilas, né, que é um C dupla O. A diferença é que o aldeído é na extremidade e a cetona é no meio. Então, qual que é a lógica por trás? Se você procurar o isômero plano de função, tiver um éter, procura o álcool. Tiver um ácido carboxílico, procura um éster. Tiver um aldeído, procura uma cetona e vice-versa. Essa parte que chamamos de pares lógicos, beleza? Pares lógicos. Então, aqui nós temos o metoximetano e o propanol. Observe que nos 3 casos anteriores, que era a isomeria de cadeia, posição e a metameria, as funções eram iguais. A isomeria de função vai mudar a função, fato, vai mudar a função. Porém, a difunção muda a função, mas as funções não são comunicantes. Utilizamos o termo comunicante quando uma função depende ou se transforma na outra, ou seja, tem comunicação uma com a outra. A isomeria de função, não. Você está comparando, por exemplo, 2 funções isoladas, 2 funções em 2 recipientes diferentes, né? Agora, a nossa tautomeria, ela é comunicante. Tanto é que tauto significa dinamismo ou equilíbrio. Meria, já sabemos que é partes, né? Então, a tautomeria, ela é o quê? É um equilíbrio. Então, é o dinamismo entre as partes. Rodrigo, por que é um equilíbrio? Toda tautomeria, você vai gravar. Tautomeria é o quê? É uma reação, não uma reação, mas é uma isomeria que acontece diante ao enol. Você vai pensar em enol a partir de agora. Lembra que o nosso enol é uma hidroxila ligada a um carbono por ligação dupla com outro carbono. O enol, ele é instável. E pelo fato dele ser instável, ele busca a estabilidade virando outra substância. Então, o que pode acontecer? Você ter 2 tipos de enol. Porque existe o enol primário e o enol secundário. Olha aqui, ó. Prop 1N 2-ol. Que não tá aparecendo, mas opa pra cá. Aí, ó. Pra cá. 2-ol. O que significa esse 2-ol? Significa que a minha hidroxila, ela está no carbono 2, beleza? Então, é um carbono secundário. Por que ele é instável? Gente, aqui eu tenho ligação sigma e ligação pi. Ligação pi é mais fraca. Então, ela vai ser atraída para o oxigênio e o hidrogênio vem para o carbono. Vai acontecer uma substituição, uma troca. Quando isso acontece, este enol, que é o enol secundário, tá virando o quê? Pra cá, tá virando o quê? Uma cetona. E está virando uma acetona. Então, se eu tiver propen-2-ol, opa, é uma propanona. O seu isômero. Exemplo. Enem adora falar
por exemplo, sobre feromônios. Porque alguns feromônios, eles são difíceis de conseguir. Por que são difíceis de conseguir? Porque às vezes é um inseto muito pequeno e você não consegue obter uma quantidade generosa de feromônio, né? Exemplo, abelha. E aí o que é feito? Opa, eu não consigo sintetizar diretamente aquele feromônio. Vou sintetizar o enol que vai virar aquele feromônio. Vai virar o que eu quero. Acontece muito esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui uma foto. Porém, eu falei o enol secundário. Então existe o enol primário. Beleza? O enol primário é chamado de equilíbrio aldo-enólico. Olha aqui, ó. Se tem aqui o etenol. Etenol, et, 2 carbonos, em ligação dupla, ol, que no caso fica enol, né? Então é o sufixo em específico do nosso enol. O enol primário vai acontecer a mesma ideia. Tem ligação sigma e ligação pi. A ligação pi vai ser atraída em relação ao oxigênio. O que vai acontecer? Vai forçar a ligação dupla, o hidrogênio vai e se liga no carbono. Então, o meu enol primário vai virar aldeído. Gente, pensa assim, o enol vira carbonila, só. O enol vai virar carbonila. Se o enol é primário, a carbonila vai ser em carbono primário. Se o enol é secundário, a carbonila vai ser em carbono secundário. Não vai ter para onde fugir. Então, a primeira isomeria ali era uma isomeria cetoenólica e agora uma isomeria aldoenólica ou aldoenólico, beleza? Não tem problema. É isso que vai acontecer. E dentro da isomeria plana, esses que são os pontos-chave. Depois eu vou fazer exemplo com vocês. Só postar aqui logo o negócio antes que eu esqueça. Vamos lá. Isomeria espacial. Comentei que a isomeria espacial ela se separa em quais partes? A espacial geométrica e a óptica. Vamos observar. A geométrica também é conhecida como cis-trans. Antigamente tinha uma outra isomeria dentro da geométrica, que era a isomeria EZ, né, que vinha de Entgegen-Zusemen. Porém, hoje também não é vista tanto. Só cai a cis-trans. Onde que vai acontecer a isomeria geométrica cis-trans? Em 2 tipos de compostos. Ou com duplas ligações, ou compostos cíclicos. Porém, não se preocupe com compostos cíclicos, ânos que não cai. O ponto-chave que vai cair para você é ele tendo dupla ligação. Quando a gente fala isomeria cis-trans, é aquela mesma ideia que a gente tem, por exemplo, quando tem um ponto de vista de gordura. A gente fala muito, nossa, a gordura trans faz mal. Gordura trans. Então é porque existe outro tipo de gordura, que justamente é a gordura cis. Gordura trans faz mal porque facilmente ela vai fazer o quê? Solidificar nas nossas veias. A gordura cis não. Compostos com dupla ligação. Ponto-chave, você tem que ter os ligantes diferentes no mesmo carbono. Então, se aqui é CH3, no mesmo carbono, você não pode ter outro CH3. Rodrigo, e se eu tiver? Então, você não vai ter isomeria geométrica. Esse que é o primeiro ponto-chave. Esses ligantes têm que ser diferentes, beleza? O que é a cis-trans? A cis-trans é quando você traça um plano, vamos falar que é uma linha, e esse plano em específico, ele vai fazer o quê? Você consegue separar os ligantes em planos diferentes. Por que tem que ser em carbono fazendo ligação dupla? Porque esse carbono, ele tem qual geometria? Trigonal plana. Então, justamente, você está separando os ligantes em planos. Quando isso acontece, você vai usar o termo cis para aquilo que é igual ou mesmo, trans para aquilo que é oposto ou diferente. Você vai olhar os ligantes. Por exemplo, aqui eu tenho CH3 e CH3. Aqui eu estou para o mesmo lado do plano. Mesmo, igual, então é cis.
E aí, se tivessem lados opostos, seria o quê? Trans. Mas como é que daria o nome? Simples, ó. Carbono, 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 carbono. Eu tenho 4 carbonos. Então, esse é um 2-buteno. Porém, esta forma, essa representação espacial é o cis-2-buteno. Beleza? Então, olha só. Se eu tiver assim, hidrogênio e hidrogênio, ambos são iguais no mesmo carbono. Isso aqui não vai permitir o que é chamado de rotação. Então, por isso, esse caso aqui, ele não é isômero geométrico cis-trans, beleza? Não vai ser. Ó, composto cis é aquele que a gente viu. Composto trans, traçou aqui o plano. CH3 para um lado, CH3 para o outro. Hidrogênio para um lado, hidrogênio para o outro. Sentidos opostos, no caso, lados opostos. Então, aquele é cis e este outro é trans. Rodrigo, a questão, ela pode pedir o nome? Pode, sem nenhum problema. Pode pedir o nome sem nenhum problema. Mas sempre lembre de traçar seu plano, sua reta, seu tracejado, o que for, de acordo com a ligação dupla. Se a minha estrutura estiver na diagonal, vai traçar na diagonal. Se minha estrutura estiver na vertical, vai traçar na vertical. É sempre de acordo com a ligação dupla, beleza? E que nem eu falei nos compostos cíclicos, não se preocupe porque não cai, mas há muito tempo não cai, tá? Olha aqui esse caso. Tu tem CH3, CH3, cloro e hidrogênio. Aqui iria entrar o que é chamado de EZ. O EZ, em específico, era utilizado gente ao peso, né? Mas hoje não cai mais. Porque Entgen significava o quê? Transversais. Zusammen significava os iguais, que era o peso, os maiores para um lado ou os menores para o outro. Hoje em dia não cai mais. Viu algum livro falar EZ? Não se preocupe. E a nossa queridinha óptica, Enem ama óptica. Primeira coisa, a isomeria óptica é um pouco detalhada demais. Porque assim, quando nós falamos em isomeria óptica, é a facilidade que a molécula possui de desviar a luz. Rodrigo, mas como assim desviar a luz? Nosso organismo, ou o que for, vai se incidir uma luz polarizada, uma luz limpa. E simplesmente um carbono em específico, ele pode desviar a luz. Seja no sentido horário ou anti-horário. Mas esse carbono, ele é especial. Chamamos ele de carbono quiral. Ou também assimétrico. Tem que lembrar desses nomes, tá? Lembra o que é carbono quiral assimétrico? Vamos trabalhar aqui, ó. O nosso carbono quiral é aquele carbono que está ligado a 4 partes diferentes. 4 partes diferentes. Ah, Rodrigo, eu aprendi na escola que se fala 4 ligantes, não é partes. Por que eu gosto da expressão partes? Porque pensa comigo. Aqui nessa estrutura tem carbono quiral? Tem. Por quê? Esse carbono aqui, ele tem 3 hidrogênios. Já não pode ser ele porque ele tem, ó, partes iguais, certo? Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios. Já não pode ser ele. Esse carbono aqui tem 1 hidrogênio. Mas aí o aluno, muitas vezes, ele imagina o quê? Para baixo tem hidroxila, para cima hidrogênio. Aí ele pensa assim, para a esquerda eu tenho carbono e para a direita eu tenho carbono. Não. Para a esquerda, você tem CH2 e CH3. E para a direita, você tem aqui um CH3. Então, esse carbono é um carbono quiral. Quando nós falamos carbono quiral, é aquele carbono que a sua disposição no meio é fora do plano. Então, ele vai ter o quê? Ligantes para trás, para frente. E tudo isso pode acontecer o desvio da luz polarizada. Lembrando que uma luz não polarizada, ela tem vários sentidos. Uma polarizada, ela vai ter único sentido, né? Ida ou volta. Qual que é a ideia? Imagina o seguinte, imagina uma luz não polarizada, ela vai se incidir sobre uma molécula. Mas aí, digamos que nós temos um polarizador.
que é justamente ajustar o grau de vibração. Tendo uma luz polarizada e eu tendo uma amostra de um medicamento, de uma substância, do que for, pode acontecer o desvio da luz. Aí tu pensa, nossa, mas Rodrigo, para que vai servir o desvio da luz? Um dos principais pontos, quando pensamos em desvio da luz, é o que torna a absorção de medicamentos e não só a absorção, mas o ponto de vista de como posso expressar? De eu ter um efeito positivo do medicamento. Exemplo, se remédio X em específico ele faz bem, muitas vezes é porque aquele isômero óptico faz bem. Exemplo, ketamina. Ketamina é um medicamento que ele tem o seu isômero óptico. Um deles é alucinógeno e o outro óptico dele é anestésico. E assim vai. Mas aí passa por recipientes, por análise para separação, né? Qual que é a ideia? Já falei que ocorre em moléculas simétricas e afins. Olha o seguinte, aqui eu tenho o carbono com o grupamento metila, amino, hidroxila, né? Um hidróxido e um hidrogênio. Se eu colocar um espelho, para que um espelho? É para que eu consiga ver ele de outra forma, no mesmo sentido. Eu vou ter o que é chamado de enantiômero. Enantiômero é quando eu sou a imagem especular do outro, tá? Eu sou a imagem especular do outro, eu sou o espelho do outro. Então, um deles será dextrógeno e o outro levógeno. Rodrigo, eu vou ter que saber olhar para a substância e determinar quem é levógeno, quem... Não precisa. Aqui nesse caso eu só especifiquei, mas sim, este meu da esquerda é dextrógeno, o outro é levógeno. Mas o Enem vestibular não vai cobrar a sua análise sobre a molécula. Você vai simplesmente afirmar, uma desvia para a direita, a outra para a esquerda. O dextrógeno desvia para a direita. O levógeno desvia para a esquerda. Também pode vir os termos rectus, ou apenas R, e sinister, ou apenas S. Não tem problema, será a mesma coisa que dextrógeno e levógeno, beleza? Ó, que nem eu falei, uma pode ser levógeno, outra dextrógeno, não vai te cobrar isso. Número de isômeros ópticos. Pessoal, fórmula que você tem que levar consigo, 2 elevado a n, só. Como assim, Rodrigo, 2 elevado a n? Porque cada carbono quiral, você tem duas possibilidades do desvio daquele carbono, certo? Essa estrutura aqui que eu montei, eu tenho quantos quirais? 1. Então, eu posso ter ela sendo D ou ela sendo L. Eu tenho duas possibilidades de molécula, ou seja, enantiômeros. Se eu tenho um composto assim, hidroxila e cloro, agora eu tenho 2 quirais. 2 quirais. Quantas possibilidades você tem? Ah, tu pode ter as duas para a direita, as duas para a esquerda, a primeira para a esquerda, a segunda para a direita, ou a primeira para a direita, a segunda para a esquerda. Eu tenho 4. Beleza? Mas se você tiver uma estrutura maior. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 quirais. Esse cara é quiral, esse cara é quiral e esse cara é quiral. Se você vier fazendo na mão, tipo, é DDD, LLL, DLL, DDL, tu vai morrer, cara, fazendo. Claro que uma hora você chega no resultado. Mas é uma relação exponencial, porque cada carbono pode desviar a luz para 2 sentidos. Então, você usa a fórmula 2 elevado a n, onde n é a quantidade de carbonos quirais. Quanto é que fica 2 elevado a 3? Dá 8. Então, eu tenho 8 possibilidades de isômeros ópticos ativos, beleza? Sempre utiliza essa fórmula. E nem já caiu até a questão que só queria que você usasse a fórmula. Olhasse quantos quirais tem, coloca na fórmula, já era, tá? Mistura rancêmica.
ou também chamado de rancemato. Mistura rancêmica ou rancemato é quando você tem a mesma quantidade de desvios para direita e para esquerda. Quando você tem a mesma quantidade de desvios para direita e para esquerda, você tem o que é chamado de nulidade. Então você vai ser opticamente inativo. Isso acontece em muitos medicamentos que você não quer o efeito. Você não quer o efeito, você faz o quê? Você não consegue tirar? Coloca o outro na mesma proporção, tá? Talidomida. Olha o exemplo. Tem um carbonoquiral. É um medicamento que antigamente era receitado para mulheres grávidas, porque ele é anestésico, ajudava no enjoo. Problema: não se tinha um estudo avançado da isomeria óptica dele. As crianças tinham deformidade. No caso, é errado falar deformidade. Não, é certo falar deformidade. Era um efeito teratogênico, que em específico as crianças acabavam não tendo a formação das pernas e dos braços. Ficou conhecido como o efeito da focomenia. E por último, composto meso. Composto meso é quando você tem uma compensação interna, beleza? Composto meso, você vai ter o quê? Sempre um inativo, que é o nosso meso, que eu tenho uma compensação interna, e uma mistura rancêmica. Mas sério, Enem nunca cobrou composto meso e vestibular tradicional anos que não cai composto meso. Então, não se preocupe com composto meso. Exemplo de composto meso, nosso ácido tartárico. Por que ele é meso? Porque pensa comigo, aqui eu tenho 2 quirais. Se eu colocar ele no espelho, eu tenho esse composto, que também vai ter 2 quirais, obviamente. Mas perceba, é literalmente um espelho. A hidroxila que está na esquerda, aqui está na direita. Hidrogênio direita aqui esquerda. E vice-versa, certo? É um composto meso. Mas e se ele tiver assim? Desta forma, ele tem uma compensação interna. Porque esta parte é igual à de baixo. E quando isso acontece, ele vai ser inativo, beleza? Ele é um composto meso. Mas nunca mais vi cair. Todo ano eu faço vários vestibulares, né? Claro que não vou lá fazer fato, eu pego as provas depois e faço. Mas o Enem eu faço todo ano. Cara, composto meso, nem se preocupe com ele, tá? Ah, que nem eu falei. Podemos considerar que o da esquerda é dextrógeno e a direita levógeno. Ou da esquerda levógeno, da direita dextrógeno. Não tem problema. A questão não vai querer que você consiga deduzir. Ainda mais que para você deduzir, você teria que fazer uma coisa chamada projeção de Newman. E, cara, é chatinho projeção de Newman. Então não se preocupe com ela, beleza? Isomeria óptica é isso. Nada mais que isso. Literalmente, você observar as moléculas e conseguir determinar qual o tipo de isomeria ou se tem isomeria. Vou colocar 3 questõezinhas aqui para fazer e aí a gente mata essa parte. Só um segundo. Alguma dúvida, alguma pergunta no online? Fechou. Vou pegar essa daqui. Uai, não tá adicionando página? Deixa eu abrir com o negócio. Eu tinha que criar um por isso. Espera aí. Bugou. Pronto. Essa. Essas duas aqui, porque essa outra aqui é grande, né? Cabe as 3. Dá alguns minutinhos pra você fazer. E eu já volto, tá? Um segundo.
Botei aqui. Pronto. Vamos lá? A primeira aqui. A primeira questão proposta. Considere os isômeros a seguir e os relacione com seus respectivos tipos. Ó, propanona e propen 2-ol. Perceba, é uma cetona e um enol. Isso aqui é tautomeria. Falou cetona, falou enol, tautomeria. Então, isso aqui é uma tautomeria. 1,4 de metilbenzeno, 1,2 de metilbenzeno. Mudou o quê? O numeral. Então, mudou a posição. Ácido hexanoico, butanoato de etila. Mudou o quê? A função. Você nem precisa fazer a estrutura. Só pelo nome consegue deduzir. Aí, cis-pente 2-eno e trans-pente 2-eno. Isso aqui é isomeria geométrica cis-trans. Ou apenas chamar de isomeria geométrica. E esta daqui. A tetrahidrobiopterina é uma substância própria do organismo humano que atua no metabolismo do aminoácido fenilalanina, convertendo em outro aminoácido, denominado tirosina. Dessa forma, combate o acúmulo de fenilalanina, o que evita o desenvolvimento da fenilcetonúria. Beleza. De acordo com a fórmula estrutural, tetrahidrobiopterina representada acima, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, apresenta os grupos funcionais amina, cetona e álcool. Álcool eu tenho. Álcool, né? Cetona eu não tenho, porque esse nitrogênio, como tá com esse carbono, que é uma carbonila, então isso aqui é uma amida. Então, não tenho cetona. Então é errado. 2. Possui 8 isômeros opticamente ativos. Como é que eu vou saber se são 8 isômeros? Você vai fazer o quê? Encontrar os quirais. Dica. A questão da sala trouxer a estrutura bonitinha assim. Onde está pintado e tracejado é isômero óptico. Claro que nem sempre, mas por exemplo, aqui é subentendido o hidrogênio. Mas ele podia colocar, por exemplo, que esse daqui ele é tracejado? Poderia, tá? Então, por vir as duas, olha esse e esse. Eu tenho 4 partes diferentes? Tem. 4 diferentes? Tem. 4 diferentes? Tem. Pronto. Então, eu tenho 3 quirais. 2 elevado a 3 dá quanto? 8. Então, correto. Apresenta a característica básica. Certo. Porque aminas são básicas. Eu tenho várias aminas. Possui 5 átomos de carbono primário. Vamos lá. Primário. Esse aqui é secundário. Esse daqui é terciário. Esse aqui é primário. Aí, aqui, 1, 2. Esse aqui é secundário. Esse daqui é primário. Esse daqui é primário, porque aqui são nitrogênios, né? E esse daqui é primário. Rodrigo, mas eu não tô ligado com ninguém. Cuidado. O termo primário é quando o carbono está ligado a um carbono ou a nenhum. Quantos primários eu selecionei? 1, 2, 3, 4, 5. O termo para carbono primário é quando o carbono está ligado apenas a um carbono ou a nenhum, tá? Essa perspectiva também é válida. E creio que seja isso. Por hoje é isso. Alguma dúvida online? Sucesso? Fechou. Então, encerrando a gravação. Obrigado para quem está vendo gravada. Até a próxima.